Boa noite a todos, meus caríssimos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos aqui nessa noite de hoje para conversarmos um pouco sobre essa questão tão difícil que é a educação dos nossos filhos. Essa relação, essa missão, né, essa tarefa aí que é de ser pai, ser mãe, num mundo que está cada vez mais difícil, esse trabalho. Mas é uma missão muito importante que nos foi confiada, nessa vida. E mesmo aqueles que não são pais ou mães, mas que estão diretamente ligados a crianças, como tios, tias, professores, amigos, também podem participar nessa tarefa aí de educação. Então, a ideia é que a gente consiga conversar um pouco na noite de hoje sobre essa importante missão. E para isso, como é um tema bastante amplo, eu escolhi falar para vocês do período da infância, da primeira infância, que é um período bastante propício para o espírito encarnado receberem esses ensinamentos. E, nesse período, essa participação dos pais, durante toda a vida é importante, mas, nesse período, ela é muito marcante. Então, para a gente iniciar essa reflexão, a gente ouve muito aí na mídia, na internet, na televisão, no jornal. Há pouco tempo a gente teve o desastre em Mariana, sobre essas questões ambientais, as questões planetárias, Então, que a gente pensa bastante sobre o planeta que queremos deixar para as futuras gerações. E, sem dúvida, as questões ambientais são muito fundamentais. O homem precisa rever uma série de coisas quanto à preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, a questão da água, e a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. E muitas vezes a gente se esquece dessa outra questão. E, por outro lado, que gerações nós queremos deixar para esse planeta? E aí entra nosso papel. O que nós estamos colaborando com nossas ações, com nosso exemplo, para essas futuras gerações? Por exemplo, ainda é comum a gente observar nas grandes avenidas daqui da cidade, as pessoas atirando lixo pela janela do carro. Lata, papel, e depois a gente tem muitos problemas com isso. E quando uma criança observa isso, ela imita, ela tem isso como exemplo. Então, isso é muito sério. Então, mesmo, às vezes, eu não tenho filho, eu não preciso me preocupar com isso. Preciso sim, porque eu estou servindo de exemplo para outros que não estão tão próximos. Então, a gente precisa pensar bastante que gerações nós queremos deixar para esse planeta. E aí a gente entra no tema dessa grande responsabilidade que começa mesmo antes da criança nascer, que é a responsabilidade dos pais. Então, muitas vezes, esse filho veio numa hora que não foi planejado, ou foi planejado, foi desejado, isso não importa, a responsabilidade é a mesma. Então, mesmo que não tenha sido nesse momento planejado, os pais precisam realizar essa missão. Então, hoje a gente já tem muitos estudos aí na área da ciência, da psicologia pré-natal, da neurologia, do quanto o bebê já recebe influência externa do meio quando ele está dentro da barriga da mãe. Então, a mãe e as pessoas que estão perto, principalmente a mãe, que tipo de música a mãe ouve, se a mãe conversa com o bebê, se a mãe acaricia. Então, isso já traz influências mesmo antes de nascer. Então, essa responsabilidade aí, assumida pelo casal, ela começa mesmo antes do nascimento.
E quando a gente se propõe a ter filho, nós estamos nos propondo a receber, criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Então, a gente está se propondo a receber um espírito encarnado e sermos responsáveis por ele, a criá-lo, a educá-lo e acompanhá-lo aí durante a vida. E aí, então, a tarefa educativa, que principalmente aí, né, os primeiros educadores da criança são os pais, a família. Então, na pergunta 208 dos Livros dos Espíritos, o espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? Olha a resposta, exerce e muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se falharem, tornar-se-ão culpados. Então, é uma tarefa que a gente vai ser responsável aí pelo resto da vida. E essa grande transformação moral do espírito começa na infância. Então, olha lá, no livro Vereda Familiar, sobre a criança, José Raul Teixeira aí, a criança é um espírito inteiro, integral, como delicado circuito capacitado a assimilar toda e qualquer informação que se lhe traga. Então, na verdade, a criança vai assimilando desde bebê tudo, independente de ser bom ou de ser ruim. Tanto que, se vocês observarem, eles aprendem mais facilmente o quê? As coisas erradas, não é? Então, tudo que está acontecendo à volta das crianças é muito importante. Eles vão assimilar. Hoje a gente já tem, por exemplo, o trabalho de evangelização com os bebês. Então, hoje a gente já tem, né, já acredita que desde bebê a criança já pode estar participando desse trabalho aí. Emmanuel, no livro Consolador, de Chico, fala o seguinte: o período infantil é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova experiência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Então, até os 7 anos, é um período muito importante para a formação da inteligência, para o desenvolvimento moral e para a formação também do caráter. E isso também é comprovado pela ciência. Se vocês forem pegar os psicólogos, né, da área de psicologia do desenvolvimento, a neurologia, eles vão falar para vocês que esse período, até os 7 anos, é um período de grandes construções e de grandes evoluções no desenvolvimento da criança. Então, isso já é comprovado há muito tempo, até cientificamente, que é um período em que a criança tem um aprendizado assim, enorme. E é um período propício onde ela vai poder construir sua autonomia ou não, respeitar os outros ou não, dependendo de como a gente lida com ela. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, aqueles pais que deixam as crianças fazerem tudo, que as crianças não têm limites. Será que isso é bom para ela? Né? Será que quando ela for adulta ou adolescente, como que ela vai lidar com o primeiro não? Porque também é importante ela lidar com a frustração. E aqueles pais que muitas vezes, por medo de acontecer alguma coisa com a criança, querem super proteger. E aí evitam que as crianças passem por frustrações. Será que isso é favorável? Também não. Então, nem um extremo, deixar fazer tudo, e nem o outro, né, de não deixar fazer nada. E nesse período, essa presença do adulto é muito importante. E o principal aí é o pai e a mãe. Então, no período infantil, os pais são os primeiros educadores. Então, fala obrigada, pede desculpa, pede por favor,
fala bom dia. A gente não ouve mais isso por aí, ouve? Dos adultos. São coisas que parece que ficaram desapercebidas, né? Que esqueceram. Isso é muito importante, a gente precisa ensinar isso para a criança. Se ela quebrou alguma coisa, ela tem que reparar, ela tem que ser responsável, né? Eu não posso defendê-lo sem que ele assuma as responsabilidades. Então, tudo isso aí é importante, os pais têm que estar junto. Então, qual que seria essa missão fundamental? Orientar os filhos na crença de Deus, no amor à vida, na bondade, na honestidade, na obediência e na fraternidade. Então, por exemplo, a criança passa na rua e vai pegar uma florzinha que está no jardim. Né? A gente tinha esse costume de pegar flores, né? Vocês devem ter feito isso também. E aí a gente ensina que é importante que a flor fique lá, né? Da questão da preservação da natureza. Então, são momentos que a gente... Claro, não dá para fazer isso todo o tempo no nosso dia corrido, mas em algum momento a gente vai precisar lidar com essas pequenas ações que vão trazer benefícios depois. Permite à criança, esse período, receber com mais facilidade os ensinamentos dos pais. E aí, até os 7 anos, 6 anos mais ou menos, vocês devem, quem tem criança, ou quem já teve, ou tem colega vizinho que tem, a partir dos próximos aos 2 anos, eles imitam tudo que vocês fazem. Vocês já devem ter percebido. Tudo que vocês falam. Inclusive, às vezes, até com o dedinho, como você deu uma bronca nele, ou como a professora falou. Né? Então, é uma fase que eles aprendem pela imitação. Então, por isso, a gente tem que ficar muito atento, inclusive, com o que a gente fala. Porque o que a gente fala em casa, eles vão falar na escola, para os amigos, e o que acontece na escola, eles também vão brincar de faz de conta em casa. Então, eles vão ter mais facilidade nesses ensinamentos aí nesse período. Na pergunta 383, para o espírito, qual é a utilidade de passar pela infância? No livro dos espíritos. O espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível nesse período às impressões que recebem e que podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. E aí, eles alertam também os espíritos dos pais para essa missão. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, a gente percebe isso quando os filhos crescem. Quando eles estão adolescentes, não é muito, muito, muito mais difícil de convencê-los a fazer alguma coisa do que quando eles tinham 2 anos, 3 anos. E a gente ouve as mães falarem assim, nossa, eu achei que ia melhorar, que ia ficar mais fácil quando crescesse, que saudade que eu tenho quando era menor, quando estava, né, o tempo todo junto comigo. Então, na verdade, esse período, ele é propício para essas construções aí. Sobre as tarefas dos pais espíritas, então, é insubstituível. Ninguém vai substituir a tarefa do pai. A escola não vai substituir, a evangelização não vai substituir, eles vão completar, vão ser parceiros. Mas a tarefa da família, ela é insubstituível, não tem jeito. Não tem quem substitui. Ninguém vai poder fazer pelos pais o que eles precisam fazer, o que é exclusivo deles. Hoje, a gente tem a televisão e a internet tendo muita influência em casa, ocupando muito espaço. E a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Antigamente, no tempo das nossas avós, provavelmente, nesse horário, as pessoas estariam reunidas ao redor da mesa, conversando. Quando vem a televisão, as pessoas estão na frente da televisão, mas ainda conversam, estão todas no mesmo ambiente. Hoje, cada um tem sua televisão, cada um está num cômodo, ou estão todos na sala, um está no celular, o outro está no tablet, o outro na TV, e ninguém
está conversando e ninguém está olhando. Às vezes está conversando um com o outro pelo WhatsApp e não está conversando pessoalmente. Às vezes no restaurante, né, isso me incomoda muito. Está cada um da família com um celular esperando, né, a comida. Então, a gente perdeu muito nessa relação, que é um momento que, nos dias corridos, que a gente tem de trabalho, as mães trabalham fora, os pais também, a gente tem poucos momentos com as crianças. Mas a questão não é a quantidade de tempo que eu tenho com meu filho, mas a qualidade. Não adianta eu ter o dia todo e eu não conversar com ele, eu não olhar para ele, eu não chegar perto, ou eu ter 1 hora e essa hora ser de qualidade. Então, é importante essa qualidade. E, às vezes, a gente liga a televisão, vai para a internet, e isso acaba ficando, né, desapercebido. Então, é uma questão que a gente precisa parar e prestar atenção. A delegação de tarefas dos pais para a escola. Então, a gente vê que hoje as crianças ficam muito tempo dentro da escola. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho em escola. As crianças na minha escola entram com 3 meses. E elas ficam 10 horas, período integral. Então, é muito tempo, não é? Se a gente considerar que o dia tem 24 horas e que a gente durma aí 6, 8 horas, e 10, eles estão com outras pessoas. Tá? Tudo bem que a gente não tem como, a gente precisa trabalhar, eu também trabalho o dia todo, vocês devem trabalhar o dia todo. Mas a gente precisa prestar atenção nisso e acompanhar o trabalho da escola. Ajudar a escola, quando a escola chama para ir lá, né, vai ouvir o que a escola tem para falar, vai sem a escola falar. E muitas vezes a gente tem problemas assim. A gente liga, a criança está com febre. A criança está com 39 graus de febre. E aí o pai não quer ir buscar, porque é problema da escola até às 5 horas. Né? Então, o filho, ele está na escola, a escola é responsável até o horário. Mas o filho é da família para sempre, não é a escola não é responsável por isso. Então, muitas vezes, né, os pais estão delegando cada vez mais a tarefa de educar para a escola. Isso é muito sério. O descuido moral, a questão aí do desenvolvimento moral, e a culposa fraqueza, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, esse grande tempo que a criança passa na escola, a gente precisa saber o que eles estão fazendo lá. Vocês já pararam para pensar o que eles fazem? Uma criança de 2 anos, 3 anos, o que elas fazem 10 horas na escola? Vocês já foram lá ver? Vocês conhecem a rotina? Vocês sabem quem que dá banho nela? O que acontece? Então, isso é muito importante. A gente precisa acompanhar e a gente precisa ser parceiro. Às vezes, a gente chama o pai, porque a criança está apresentando um comportamento diferente, que a gente precisa da ajuda do pai, e o pai fala que não acredita, que a criança não faz aquilo em casa, e que só faz na escola e fica do lado da criança. Então, quando a gente chama na escola, é porque já foi feita uma série de coisas e precisa da ajuda da família. Então, vocês devem ter visto já na televisão, hoje é muito comum o professor apanhar de aluno. E de aluno de 3 aninhos, 4 aninhos, né? Alunos maiores. E muitas vezes os pais ficam do lado dos filhos. Então, a gente está tendo aí uma inversão de valores muito grande e que vai ter consequências lá na frente. O que é importante, então, quando a gente pensa na questão aí da escola? Acompanhar e ficar atentos ao que acontece na escola, participar das reuniões, das festas, da entrada, saída, conversar com o professor, observar o comportamento do filho. Quando o filho muda de comportamento, de repente fica muito triste, ou fica muito agressivo, tem alguma coisa acontecendo, precisa verificar. Precisa verificar o que os filhos levam dentro das bolsas e trazem dentro das bolsas da escola. Às vezes, eles pegam um brinquedo do colega, a gente precisa ensinar que precisa devolver. Às vezes, eles levam alguma coisa de casa que não era para eles levarem. Visitar e acompanhar a escola mais de perto, verificando como estão tratando seu filho.
precisam passar um tempo maior com os filhos todos os dias. Os pais que não corrigem, não disciplinam o mau comportamento dos filhos. Isso é muito sério. E aí os filhos mandam na casa. Os filhos decidem o canal que vai assistir, o que vai comer, o restaurante que vai. Tudo é perguntado para o filho. O filho não tem, assim, condições de decidir essas coisas. Claro, ele precisa ter o tempo dele para ele assistir o programa, né, da faixa etária, mas ele não pode mandar e todo mundo da casa só assistir o canal da criança. Então, são coisas que a gente, às vezes, vai cedendo para não brigar, para não discutir, porque está cansado. Isso vai virando uma bola de neve. Então, os filhos passam a mandar na vontade dos pais. Quando os pais deixam, né, de ter culpa quando não dá certo? Quando eles estão isentos da culpa pela ingratidão, libertinagem, delinquência e vícios? Quando tiverem feito tudo. Quando se prende à orientação, à corrigenda dos maus hábitos, à disciplina construtiva, ao estímulo ao trabalho, à obediência, ao respeito e ao amor ao próximo, alicerçado sempre na conduta evangélica. Então, às vezes, mesmo tendo feito tudo, né, a gente ainda não consegue. Mas o pai só estará isento de culpa quando ele tiver feito tudo. Isso está no livro Educadores do Coração, do Walter Barcelo. Algumas atitudes inconvenientes que a gente, às vezes, faz e não percebe, que a gente não deveria fazer. Desconsiderar o valor do exemplo. O exemplo é tudo. Ambiente doméstico não deve ter ideia de orgulho, racismo, preconceito, nenhum tipo de preconceito, palavras de baixo nível, palavrão, reações de cólera, brutalidade, discussões constantes entre os adultos na frente das crianças, desrespeito entre o casal, manifestações de ódio, prática de vícios e infidelidade conjugal. Então, as crianças não podem estar mergulhadas nesse ambiente. Transformar os filhos em bibelôs, né? Então, aqueles pais que estão muito preocupados com a aparência física dos filhos e esquecem da essência. Então, os filhos estão sempre arrumadinhos, mas o pai não cuida, né? O pai e a mãe dessa outra parte aí. Então, deixa de lado essa preocupação com o desenvolvimento moral. Resolver tudo em lugar dos filhos, inclusive a briga entre os irmãos. O adulto tem que ajudar, tem que mediar, mas as crianças também têm que tentar resolver as coisas na medida do possível e da faixa etária. Então, impede a criança de crescer e enfrentar suas próprias obrigações. Coloquei aqui para vocês um exemplo, que se tivessem me contado, talvez eu não acreditaria. Teve um local que eu trabalhei fora de Rio Preto, e que esse local, antes mesmo de ser obrigatório por lei a inclusão de crianças com deficiência na rede regular de ensino, já fazia esse trabalho. E aí um dia chegou uma criança que não fechava a boca, e se vocês ficarem um tempo com a boca aberta, o que acontece? Vocês vão babar, vai juntar saliva, né? E aí essa criança chegou e babava, e a gente achou que ela tinha alguma deficiência que ainda não havia sido detectado. Isso no início da década de 90. E aí essa menina não tinha nada. O que aconteceu com ela? Quando o bebê nasce, o que ele come? Qual que é a alimentação? Leite materno, não é isso? Depois outro leite, aí suco, aí começam os alimentos pastosos, as papinhas, não é assim, mães? Papinhas salgadas, frutinhas, até passar um tempo, eles vão comer comidas mais sólidas, pequenos pedaços, comidas mais moles. Essa mãe parou na fase sólida, na fase pastosa. Então, o que ela fazia para a criança ter todos os nutrientes? A criança cresceu, era sadia, tudo mais. Ela batia no liquidificador arroz, o caldo do feijão, a carne, toda a mistura e fazia uma papa. Então, o que aconteceu com essa menina? Ela não passou dessa fase, ela ficou 6 anos, porque a mãe acreditava, não que estava fazendo mal para ela, mas que, coitada, era muito complicado, porque o dente doía para ela mastigar. Então, achava que ela não podia lidar com aquela dificuldade. Quando nasce o dente, vocês não vão lembrar, mas doeu. Doeu muito, tem gente que tem até febre. Só que a gente precisa que os dentes nasçam, para a gente continuar desenvolvendo. E aí essa menina não desenvolveu não fechava a mordida e também não falava, comprometeu a fala. E aí na época ela ia passar por uma cirurgia,
para ver se recuperava o movimento. Né? Então, olha que extremo que pode chegar quando uma mãe... Claro que a mãe não queria isso, né? A mãe queria protegê-la. Então, a gente não pode resolver tudo no lugar dos filhos. Não lhes pedem trabalho e cooperação. Os filhos precisam ajudar a arrumar o quarto, guardar o seu brinquedo, guardar o seu sapato. Isso é importante para aprender a ser cooperativo, para poder colaborar. Claro que vocês não vão pôr as crianças para fazer trabalho infantil, não é isso. Mas eles precisam, dentro do que é possível, colaborar. Acolher as intrigas dos filhos. Né? A gente precisa saber quando o filho está errado. A gente não pode, né, passar a mão na cabeça dele todas as vezes. Então, olha lá, precisa reconhecer quando o filho está agindo de forma equivocada e estimulá-lo a resolver seus conflitos de maneira adequada. Então, a gente precisa apontar quando ele está errado, ajudá-lo a resolver. Às vezes, a gente tem pai que vai lá brigar com a outra criança que brigou com o filho dele sem saber o que aconteceu. Né? Isso é muito sério. Eu estou ensinando ele a não resolver os problemas dele. Repreendem os filhos por prepotência. Né? Então, que tem reações desequilibradas, violentas. E, gente, isso daí tudo é muito difícil. Porque a gente tem hora que eles tiram mesmo a gente do sério, não é? É muito difícil. Mas a gente precisa ter esse controle aí. Ter calma, paciência, bom senso, discernimento. Pais que deixam de corrigir quando a criança faz alguma coisa errada. Então, a gente precisa apontar os erros e auxiliá-los na reparação dos mesmos erros. Concedem mesadas e facilidades. Eles precisam aprender desde cedo o valor das coisas. Então, eu também não posso comprar tudo que o meu filho quer, mesmo que eu tenha dinheiro. Porque aí ele não aprende a dar valor às coisas. Ah, então eu não posso dar mesada? Pode. Mas ele vai ter que aprender a lidar com aquela mesada. Se ele gasta tudo no primeiro dia, na primeira semana, você não vai poder, se você combinou. Então, a gente também não pode facilitar tudo para eles. Ah, então eu não posso presentear? Pode, mas é importante que sejam nas datas combinadas, que não seja todo dia, que ele tenha que saber que ele precisa conseguir alguma coisa, né, para ter aquele presente. Então, isso é bastante importante, não conceder essas facilidades. E as crianças, quando a gente para ouvir as crianças, elas nos ensinam muitas coisas. Eu gosto muito de ouvir as crianças conversarem, né, nas brincadeiras espontâneas. E num desses meus anos aí de trabalho com crianças, eu participei de uma história, essa história aconteceu mesmo, de uma criança que me mostrou, né, como que é importante esse valor da família, do exemplo, essa presença dos pais. Uma criança de 5 anos. E a história foi a seguinte, nessa escola, vocês sabem que na época de julho tem as tradições caipiras e as crianças apresentam danças juninas, né? Todas as escolas, praticamente. E aí, essa turma de 5 anos tinha uma criança que tinha uma deficiência física e andava com um andador de rodinha e tinha tipo de uma bota específica para ela conseguir andar. Então, com esse andador e esse sapatinho, ela conseguia se locomover. Mas ela tinha muita dificuldade, então ela precisava que alguém ajudasse a carregar a mochila, a carregar as coisas delas. E as crianças lidam super bem com isso. E aí, na época da festa, a menina queria dançar também. E todos os anos anteriores, quem dançava com a menina era um adulto, uma outra professora. Por quê? Porque era muito difícil de conduzir, tinha que ajudar a conduzir aquele andador na hora de virar, de abaixar da dança, nos momentos da dança. E até então não acreditavam que outra criança poderia ajudar. E aí a professora dessa turma, quando ela tinha 5 anos, resolveu que uma criança convenceu, né, uma outra criança a ajudá-la a se apresentar e ser o parceiro dela. E durante 30 dias, 1 mês, mais ou menos, eles ensaiaram. E essa professora foi muito lúcida, ela colocou, e muito feliz, e colocou esse casal de crianças para puxar, né, a dança, a quadrilha, para que segurasse o ritmo e eles não ficassem para trás. E aí, no dia da festa,
um menino faltou, porque ele estava com virose. E aí foi aquela tristeza na escola, né? E agora? Quem vai dançar com ela? Porque seria uma imprudência colocar outra criança que poderia até derrubá-la, porque não era uma coisa tão fácil, né, ajudar, e o menino tinha trabalhado para isso. E aí, então, a gente achou melhor que seria uma outra professora novamente, para que a menina, pelo menos, pudesse dançar. E aí o dia passou, a festa começou, a dança dela era a última dança. E quando estavam todas as crianças prontas, a professora já estava com ela, chega o menino correndo, segurando o chapéu, e fala, professora, eu vim. E já pega, solta a música, pega a menina e começa a dança, e eles dançam, e foi uma apresentação belíssima, e a menina não caiu, não aconteceu nada, e excelente. E até então seria uma história, né, que terminaria aí. Os pais do menino chegam até a equipe gestora da escola, e aí a gente percebia que eles tinham acabado de sair do trabalho, o pai ainda sujo de graxa, metalúrgico, muito simples, escola de periferia, né? Agradecia a direção, falava assim, eu queria agradecer muito vocês, porque agora eu entendi, o meu filho me ligou, me perturbou o dia inteiro, eu e a mãe dele, e ele falava assim, pai, eu tenho um compromisso, não posso faltar, me leva na escola à tarde. E eu e minha esposa achávamos que era a festa junina, que ele queria comer cachorro-quente, que era coisa de criança, e esse menino com virose, com diarreia, não poderíamos trazê-lo. Mas ele encheu o dia todo, que eu fui vencido pelo cansaço, falei, tá bom, menino, eu vou te levar, se você passar mal lá, a gente vê o que faz. E agora, diretora, eu entendi qual que era o compromisso. Muito obrigado pelo que vocês fizeram pelo meu filho. Então, foi uma história muito legal, porque a gente vê essa preocupação da família. E esse menino só teve essa atitude porque ele tem uma boa base, né, em casa. Ele entendeu qual era a importância aí do exemplo e da orientação dos pais. Para a gente terminar, vou passar aqui para vocês rapidamente um vídeo que fala, ele não vai ter som, a gente não conseguiu pôr o som, mas ele tem legenda, eu vou ler com vocês, e ele fala muito, para a gente sair pensando nisso, da importância do exemplo. Então, como que nós adultos, pais, tios, professores, colegas, que estão sempre perto de alguma criança, qual que é nosso papel aí como exemplo? E que as crianças, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não saiba, elas estão sempre observando o que a gente está fazendo. Vamos lá. Pai, você não sabe disso agora, mas eu estou te observando. Observando as coisas que você faz, observando como você trata as pessoas, o modo como você trata a mim, a minha mãe e a minha irmã. O modo como você vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher minha profissão e prover para a minha família, a sua ética no trabalho estará na minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais seguro. Haverá momentos em minha vida, olha que interessante, em que lutarei com minha integridade e talvez não esteja certo do que fazer. Mas me recordarei de como você defendia o que era correto, mesmo quando você podia ter olhado para o outro lado. Algumas das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros
eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Me mostrar como viver uma vida que não é segura, mas é boa. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Que possamos, então, ter aí o apoio da espiritualidade para nos ajudar nessa missão difícil, né? Mas muito importante, de auxiliar aí no desenvolvimento dos nossos filhos e das crianças que estão ao nosso redor. Muita paz a todos.